Toniolo, acho que umas 7 vezes já, em tudo que é lugar. Toniolo esteve aqui, Toniolo. Várias vezes, não sei quantas. Eu nunca parei pra contar, mas são muitas vezes. Perdi a conta do número das vezes que eu vi o nome Toniolo pichado em paredes, em viadutos. Milhares, cara. Na rua, em estádio de futebol, em faixa de avião passando. Daí eu nunca soube direito quem era o cara, assim. O que eu já ouvi dizer um monte de coisa. Uma delas é que ele era uma pessoa, um político de esquerda. Acho que no início era só alguém que queria fazer um vandalismo normal. Soube que ele era um ex-vereador e depois de ser vereador ele resolveu pichar. Bom, já vi história que ele se candidatou para prefeito. Adesivos eu via muito assim. Tipo, um que eu vi era Toniolo para rei. Olha, a única coisa assim que a gente sempre soube através da mídia escrita é que ele era um pichador, né? Um grafiteiro. Um pichador, né? Um político de esquerda. Delegado de polícia. Ele era um ex-vereador. Prefeito. Brigadiano. Um grafiteiro. Um pichador, né? Cara meio louco. É um puta anarquista. Deputado. Tem um andarilho aí que anda por aí. Pô, que anarquista aí, bem. Aposentado. Um grafiteiro. Ou pichador mesmo. Duas opções, né? Óbvio, né? Pichados, cartazes colados cruzando o estado. Ele vai se manter, gênio maldito, um tipo esquisito, a lenda, o mito que todos querem ser. É procurado, um cara marcado que já foi caçado. Agora eles vão ver, luta sozinho, procura um caminho, espeta o espinho nos donos do poder. Toniolo, diz pra mim qual é o teu nome, o teu jogo. Quem é? Toniolo, cruzando a noite com um risco de fogo. No cerrado, spray detonado, louco diabrado. E não quer nem saber, herói ou bandido, sempre escondido, um tolo destemido. Eles vão tremer, eu sou bacana, lenda urbana, voz que reclama. Te querem esconder, luz da verdade, herói da cidade na clandestinidade. Pra te proteger, Toniolo, diz pra mim qual é o teu nome, o teu jogo. Quem é? Toniolo, cruzando a noite, toma um risco de fogo. Bom, o Toniolo é uma figura que já faz parte das lendas urbanas de Porto Alegre. Uma figura excêntrica, folclórica, diferente. E eu achava, inclusive, como muitas pessoas em Porto Alegre, que o Toniolo é uma figura que não existe. O Toniolo é uma figura irreal. Agora não, pesquisando, eu pude verificar que o Toniolo não apenas é uma figura real, como uma figura que está muito relacionada a Porto Alegre mesmo. Sou o Sérgio José Toniolo, o pichador maior de Porto Alegre, e me tornei pichador depois de velho, com 37 anos, para denunciar as perseguições que eu vinha sofrendo por não permitirem que eu escrevesse em jornal. O Toniolo está associado a um período da ditadura, onde ele entra coisa curiosa, ele mesmo assume, ele é egresso de um meio. Ele é policial civil aposentado. Eu comecei em 72 a escrever, estava no auge da ditadura e eles não permitiam que um funcionário público se expressasse através dos jornais, através das colunas do leitor. Inclusive muitos fizeram inquéritos e diziam que não tinha não tinha cometido transgressões disciplinares nenhumas, né? Mas eu respondi assim por baixo na polícia, sem errar, assim, no mínimo uns 70 para mais de 70 para inquéritos por escrever. Eu fazia umas crônicas meio contundentes também contra o sistema,
e combatia a corrupção na polícia, as coisas assim. E como eu criticava o Conselho Superior de Polícia, que era o órgão que promovia os policiais civis, e o Conselho Superior de Polícia era presidido pelo chefe de polícia, eu estava criticando o chefe de polícia diretamente, eu não botei o nome dele, mas é diretamente. E aí o chefe de polícia mandou me tirar a arma, a carteira e mandou eu para casa. E eles não queriam que eu me manifestasse assim, de maneira nenhuma, usando o meu nome, até sugeriram, como eu te falei, que usasse outro nome, que eles não iriam se invocar, porque eles aí não iam se invocar, porque mesmo que eles soubessem que era eu, eles não iam se invocar. Mas se eu usasse meu nome, como foi o caso que eu fui aposentado quando me pegaram a primeira vez de licença médica de 6 meses, sem exame médico, sem nada, não fiz nada, não precisei nem fazer exame. Aqueles exames lá foram tudo já encomendados. Então eu disse, com a recente promoção do vereador Cleão Guatimozin a comissário de polícia, ficou bem claro quais os critérios adotados nas promoções da Polícia Civil Gaúcha. Eu conheci nos fins do ano de 83, início de 84. Eu havia criado na Rádio Guaíba um programa chamado Guaíba Revista, que procurava focalizar coisas diferentes, inusitadas. Em 1982 eu comecei a pichar, porque nesse ano que eu ia concorrer a candidato como deputado estadual. E a convite do Tancredo Neves, inclusive. Arbitrariamente fui barrado de concorrer, né? Aí, como eu fui barrado de concorrer e eu ia concorrer, eu comecei a pichar de forma agressiva. Eu fiz uma crítica, esse Toniolo aí está enxovalhando a cidade com o que ele escreve. E eu gostaria até de entrevistá-lo, para saber por que ele está fazendo isso. Me ocorreu a ideia de fazer uma pichação, pelo que eu sei, inédita na história da pichação, né? Que foi com hora marcada. E aí ele deu uma entrevista dizendo que aquilo era uma filosofia de vida, era um estilo que ele tinha adotado e que ele no dia seguinte ia pichar o Palácio Piratini. Na verdade, em função deste aviso, a Casa Militar, que é responsável pela segurança do governador, tomou medidas cautelares. O pessoal botou um cordão de isolamento da brigada em frente ao Piratini e o Toniolo espertamente incluiu no alerta dele que haveria uma entrevista coletiva. Ele daria uma entrevista coletiva antes na Praça da Matriz. Só que, na verdade, essa entrevista coletiva não era algo megalômano, era simplesmente um expediente para que o pessoal se deslocasse para a Praça da Matriz, a atenção da brigada da imprensa, enquanto ele pudesse agir mais livremente, realmente pichando, né? E depois, no dia ainda eles entrevistaram o chefe da Casa Militar do Piratini, coronel da brigada, sei lá, nem me lembro qual. E aí que ele disse que eu não acreditava que eu fosse, mas que se eu fosse eu ia ser preso, porque estava bem policiado. Mas só eles não contavam com a minha astúcia, que eu ia entrar na igreja, nessa altura eu ia virar católico como nunca, né? E aí eu entrei na igreja e quando chegou na hora marcada sair da igreja, e os brigadianos que veio, uma turma de brigadianos, 7, 8, sei lá, para certamente dizer que eu não podia ir pro lado do Piratini, aí quando eu disse boa tarde, irmãos, eles certamente ficaram constrangidos e pensaram que eu era padre. Aí deixaram passar, embora eu tivesse com roupa normal. Ele não previu o que estaria sendo esperado. E a brigada militar estava na espreita. Quando ele chegou lá com o spray, ele foi surpreendido, a brigada militar correu, ele quis correr, mas pegaram ele ali na frente do Piratini. Quando eles deram por conta já era tarde demais, né? Ele tinha conseguido pichar até o L final do Toniolo, né? O O ainda ele conseguiu começar, mas ele ficou borrado porque nessa hora a brigada pegou ele, né? E quando ele chegou e ia começar a fazer o risco, não chegou a fazer. Que foi acionado o dispositivo de segurança e ele foi convidado a sair de frente do Palácio Piratini. Quando eles viram que eu estava pichando, não acreditaram e correram daquele jeito, né? Que negócio, a brigada pega, eles perneiam, levaram ele direto pro Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Fui me entrando na frente, já levou lá bem lá dentro, fui me adiantando aos policiais e entrando e já saí por uma porta, saindo pela outra e me mandei. Seria muita falta de segurança de um governo que permitisse que fosse atingido o patrimônio público.
coisa que não ocorreu justamente porque ele avisou. Isso é um grito contra essa falta de liberdade que tem aqui das pessoas se expressarem. E o muro, eu acho que o muro é do povo. Os muros são do povo. E é o único lugar que o povo tem para se expressar. É uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, né? Ou tem características psiquiátricas, né? Vamos dizer assim. Ele tem esquizofrenia paranoide. Olha, a esquizofrenia paranoide é um dos tipos de esquizofrenia, né? E a esquizofrenia é uma doença da mente que se caracteriza por desorganização do pensamento, delírios, ou seja, interpretação errônea da realidade, e frequentemente alucinações. A pessoa frequentemente vê coisas que não existem e ouve coisas que não existem. A pessoa se imbui de uma missão a cumprir, né? Ela exagera, ela mesmo quando ela fala a verdade, ela exagera a importância desses feitos dela, né? E principalmente não mede esforços para cumprir esse objetivo, né? Ela começa normalmente assim com pessoas que ficam mais isoladas, mais arredias a um contato social, né? mais desconfiadas do que o habitual, né? E normalmente entre os 18 e entre os 25 anos é que os sintomas agudos mais graves aparecem. Me apresentaram como louco e inclusive uma vez, depois que eu tive a primeira vez internado, por causa dessas e de outras, escrevi em jornal, eu fiz nos estados mais rigorosos exames na Secretaria de Saúde e fui dado como bom. Mas foi dado como não foi encontrada anormalidade nenhuma. A pessoa se sente perseguida por determinado grupo e justifica para ti de uma forma bem elaborada por que isso acontece. Ele é um produto de uma cultura, ele é produto de um meio, como eu disse antes, poderia ser ele, poderia ter sido outra pessoa, né? As características pessoais dele vão entrar justamente nisso, esses feitos, a maneira como ele faz, a maneira como ele se comporta, né? A esquizofrenia atinge 1% da população mundial. O aspecto dele não é o de uma pessoa que tem esses problemas, né? Ele, como eu disse, ele é extremamente inteligente e com certeza ele enfrentou vários problemas, né? E ele deve ser muito mais odiado do que admirado. Eu estava indo, porque eu anunciei na imprensa também, né, que eu ia pichar o Palácio do Planalto. Aí chegou, eu saí daqui, de ônibus, né, de ônibus de linha, no banco 2, e anunciei pela imprensa que eu ia no banco 2, inclusive eu anunciei mandei correspondência para o Jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, para a Última Hora de Brasília, enfim, todos os jornais do Brasil, o Globo, enfim, todos os jornais do Brasil. A Polícia Federal parou o ônibus, os caras tudo de metralhadora lá, um monte de polícia, tudo de metralhadora, pararam o ônibus de noite e disseram que era uma inspeção de rotina que eles iam fazer no ônibus, mas que não iam prender ninguém. Aí quando eles disseram já de antemão que não iam prender ninguém, que era só de rotina, eu digo, não, vocês vão prender a mim. Vieram para prender a mim. Eles iam só fazer o levantamento de mim ali e não iam me prender. Mas aí, como eu fiz o blá 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 e bororó, aí eles pegaram e me levaram para fora para me interrogar, para saber no ônibus quem é que estava o meu contato para avisar a imprensa. Mas aí, quando eu fui sair para fora, eu cheguei para todo o ônibus, vocês avisem a imprensa que eu estou sendo preso, que eles só me levaram para fora, né? Aí o seguinte, chegou ali fora e eles perguntaram para mim, quem é que era o meu contato dentro do delegado Chula? Quem era o meu contato dentro do ônibus para avisar a imprensa? Eu digo, olha, delegado, o meu contato dentro do ônibus é todo o ônibus, o senhor prende todo o ônibus agora. Prende todo o ônibus, fica à vontade. E aí já fui preso ali mesmo, já fui ali preso, já me levou ali, né? Porque eu praticamente obriguei ele a me prender ali, porque eles me prendem depois, ninguém vê, ia ser pior.
Mas, curiosamente, no dia seguinte apareceu uma pichação em Brasília escrito Toniolo, né? Algum fã, algum admirador na capital federal fez o serviço que ele não pôde fazer, né? Ele queria saber quem é que é meu contato lá, porque eu não tinha dinheiro. Eu digo, vocês que me dão casa e comida. Me deram casa e comida e avião de volta depois. E, inclusive fiquei preso lá no hospital. E aí também eu comecei, aí no hospital, pichando tudo lá dentro, né? Eu pichava tudo. Porque para pichar não é preciso ter spray, né? Pedrinha, eu pegava uma pedrinha e tão no chão. Pum, nas paredes, tudo que era lugar eu botava, Toniolo. Porque no início eu estava solto lá dentro do hospital, assim, nos ossos. Depois no fim eles botaram eu num lugar reservado, numa sala lá que era um consultório médico. E eles botaram ali para eu ficar mais isolado e sempre com gente lá dentro. E inclusive eu não pichei, mas eu não mostrei para vocês, mas os jornais da ocasião lá também, independente de um louco ter pichado lá, que não sei quem foi, e independente disso eu já pichei sem pichar, porque os jornais noticiaram lá, assim, em charge, que negócio de charge, né? Em charge eu pichando ali, quer dizer, em charge, mas... Então eu fiz o barulho sem pichar. Aí sim é importante a questão do mito, é onde o mito extrapola a questão da transgressão em si para se tornar algo aceito socialmente e até visto de uma maneira condescendente, né? Quando o prefeito Tarso Genro ainda administrava a cidade, no segundo mandato, pouco tempo atrás, o próprio prefeito encaminhou um ofício a um dos secretários, se não me falha a memória, o secretário da SMOV, cobrando providências em relação a essas pichações que estavam, na avaliação do prefeito, em quantidade excessiva, né? Estava onipresente na cidade a pichação Toniolo, numa época, inclusive, que era época eleitoral, né? Ele, na ocasião, prefeito de Porto Alegre, o meu acusador, e ele tirou fotos que tinha o meu nome nas paredes, e essa aqui é a prova. E o que aconteceu é que não se sabe como o Toniolo teve acesso a esse documento, ele conseguiu uma cópia desse dossiê, vamos chamar assim. Nesse dossiê constavam várias fotos das pichações dele na cidade. Esse dossiê foi encaminhado à justiça, talvez até nesse momento ele tenha conseguido uma cópia, e ele prontamente compareceu à justiça para depor, munido de um dossiê que ele fez, então, dessa vez, com fotos que ele mesmo bateu com uma máquina emprestada, onde apareciam imagens das pichações escritas Tarso Genro, né? Ele foi até a justiça e, na hora que ele foi interpelado, ele questionou: olha, só um momentinho, juiz, eu gostaria de saber... afinal, quem é o pichador aqui? Porque eu tenho 10 fotos do prefeito Tarso Genro, dizendo aqui, mostrando o meu nome, e eu tenho 10 fotos minhas, onde aparece o nome Tarso Genro na foto. Tirei fotos de onde ele tinha sujado, com pichações de cartaz e sujeira, e botei no processo também, para ver se a justiça vai fazer o mesmo critério. Mas a justiça, como todos sabem, tem 2 pesos e 2 medidas. Desse um cara dizia aí, agora um cara do outro país dizia que ele chegou à conclusão que o país, a corrupção faz parte do dia a dia. Eu digo, mas só agora que ele foi ver? Todo mundo já está vendo, só ele agora virá dizer que agora ele viu que a corrupção faz parte do dia a dia na vida brasileira, quer dizer, um troço que todo mundo já sabe desde que descobriram o Brasil, desde Pedro Álvares Cabral, ela faz parte. No bairro ele chegou a ter uma espécie de escolinha de pichação, assim. Adolescentes que pichavam, ele arrecadava, regimentava esse pessoal para junto dele, inclusive com algumas dicas que ele usa, ele ensinou para eles, né? Do tipo, não pichar casas, né? Pichar sempre patrimônios públicos, nunca casas, porque a teoria dele é que enquanto tu pichas um patrimônio, uma casa, tu vai estar sempre sujeito à rejeição. As pessoas não gostam de pessoas que picham casas. Investir mais em pichação, né, nessas alturas. Porque
Fazer o que nessa altura? Como eu disse, eu tenho que continuar pichando.